Olá, meu nome é Valquíria e hoje estou aqui apresentando meu trabalho de conclusão de curso da PUC Rio Grande do Sul, cujo tema é a monocromia como ferramenta no design residencial. Inicialmente, eu queria explicar um pouco sobre o uso de cor na arquitetura, para então sim defender o caso do uso da monocromia na arquitetura residencial e no design de interiores. O uso de arquitetura não é algo tão comentado durante o curso realmente de arquitetura, é algo muitas vezes deixado de lado. Dentro do curso de arquitetura é muito utilizado o conceito de forma e função. Então, muitas vezes você leva em consideração a forma, muitas vezes você leva em consideração a função, mas não é tão comum o uso da cor dentro do projeto em si da arquitetura. Só que ao deixar de lado o uso da cor, deixa-se de lado também a transmissão de sentimentos que é feita em conjunto com a utilização da cor. O professor João Carlos de Oliveira César, que ministra aulas dentro da Universidade de São Paulo, já foi abertamente a favor do ensino da cor em em diversos meios, desde revistas até entrevistas, até dentro da sua própria ministração de aulas. Uma coisa que ele comenta, e que eu concordo plenamente, é que o uso da cor é uma maneira muito intensa de se conectar com a natureza. Ao trazer a cor para dentro de casa, são cores que refletem a natureza como um todo. Então, a cor amarela reflete a luz do sol, a cor azul reflete o céu, o verde reflete as folhagens, a vegetação, mas também outras cores também podem refletir com relação a animais e folhagens e tudo mais. Então, essa transmissão de sentimentos junto com essa conexão com a natureza é algo que eu acredito ser muito importante dentro do ensino e do uso de cores dentro da arquitetura. Agora, também na minha pesquisa, eu acabei me encontrando com tipos de harmonias cromáticas que são algumas maneiras com que a gente pode criar a famosa paleta de cores para um projeto arquitetônico. Então, algumas que são as mais comuns são a monocromia, a analogia, a complementaridade dividida, a tríade e a tétrade. Outras maneiras também de interpretar a harmonia cromática é a partir dos contrastes. Então, existem diversos tipos de contraste, mas os que o que eu vou abordar aqui nesse tópico seria tanto o contraste de saturação quanto o contraste de extensão. No caso de tipos de harmonias, como monocromia, analogia, são diversas maneiras que você pode realmente criar o seu ambiente ao redor do uso e das relações entre cores. Como é óbvio pelo título do estudo, a monocromia é o que a gente vai levar mais à frente, por motivos que eu vou já abordar. Então, por que que eu escolhi o monocromatismo? Isso facilita muito a escolha de um tom. Então, a partir deste um tom que você escolhe, pode ser a sua cor favorita, pode ser algo que você gostaria de expressar dentro do ambiente, sempre, lógico, conversando muito com o cliente, ou se for um ambiente pessoal, conversando muito consigo mesmo e com as pessoas que vão utilizar aquele ambiente, é feita a escolha de um tom, junto também com a escolha do sentimento que vai ser transpassado e que vai ser vivenciado principalmente naquele ambiente. O monocromatismo é como se usa esse tom através da variação de saturação e luminosidade. Então, aqui nós temos o exemplo da cor azul, em que ela tem desde uma saturação e luminosidade menor à direita, até uma luminosidade maior, mas uma saturação menor à esquerda. Então, é isso que eu quero levar para o design de interiores, o uso do monocromatismo, mas usando de tonalidades diferentes. O que acaba saindo do estudo sobre vermelho ou o quarto vermelho de Matisse, em que o uso da cor acaba se tornando algo tão intenso que você perde um pouco o senso de profundidade, você perde um pouco o senso de ambiente. A ideia do uso do monocromatismo aqui é usar sim as diferentes variedades de tons e às vezes até as diferentes variedades de materiais
para trazer essa profundidade, para trazer esse movimento dentro do ambiente. Dentro dos contrastes que eu comentei, existe o contraste de saturação e o contraste de extensão, que são coisas que nós vamos utilizar aqui dentro também dos projetos. O contraste de saturação é, como eu já tinha comentado, essa diferença de dentro do mesmo tom, um uso de uma cor mais saturada ou uma cor menos saturada, também em conjunto com a luminosidade, trazendo assim essa variação de tom. Já o contraste de extensão, ele é um pouco mais complexo de se explicar, mas eu acho que esse exemplo é muito válido, que é a relação entre duas cores. Então, aqui no caso, o verde e o vermelho acabam trazendo muito mais vibração entre si pela relação. E também traz uma diferenciação até mesmo no sentimento de tamanho. Então, você tem uma certa dificuldade de entender plenamente qual que são os tamanhos e as formas que são expressadas aqui por esse contraste tão intenso entre as cores. Mas no caso do que o que eu vou utilizar nos projetos é similar, mas não idêntico. É um baixo contraste de extensão, o que faz com que uma cor se pareça muito com a outra. Um caso que pode ser olhado aqui também dentro da imagem do azul de contraste de saturação é que muitas vezes dentro de uma cor meio que existe outra cor, que vem daí o contraste de extensão. Dentro de um vermelho, quando você coloca um vermelho mais frio, ele tem um pouco mais de azul, um vermelho mais quente, ele é mais amarelado, alaranjado. Então, é nesse sentido que a gente vai utilizar o contraste de extensão, principalmente com a utilização de cinzas e marrons. Então, marrons que são mais puxados para o quente, cinzas que são mais puxados para o frio, e que daí a gente consegue utilizar dentro dos projetos que eu vou abordar um pouco mais para frente. E quais são, então, as vantagens da utilização de uma paleta monocromática? É realmente essa facilidade de harmonia, facilidade de os objetos se relacionarem entre si de uma maneira harmônica mesmo, de uma maneira coesa. Então, se você olha aqui essa paleta, esse campo monocromático de azul, você sai desde o branco até o preto, mas passando por diversas tonalidades ali do azul. Esse é um azul que tem um pouco mais de roxo, um pouco mais de vermelho, ele é um azul mais vibrante, um pouco mais quente. Você consegue, dentro desse bloco monocromático, no final das contas, utilizar de diversas saturações e de diversas luminosidades para criar aquele ambiente com realmente a temática e o sentimento que quer ser passado. Uma outra grande vantagem é a facilidade de lembrar da paleta, porque é apenas um tom. Então, no momento em que o usuário final for fazer as compras realmente daquele ambiente, ele só precisa se lembrar de uma cor. E, em alguns casos, lembrar se essa cor é mais quente ou mais fria quando existe essa possibilidade de variedade mais intensa. Então, na escolha de um verde consegue ser mais quente, consegue ser mais frio. Esse tem uma grande diferenciação. Já nos azuis geralmente são uma cor realmente, por ser uma base mais fria, tem bases mais frias. Então, não precisa de tanta memória nesse caso. Mas é a partir disso que o usuário final pode fazer as compras com mais tranquilidade. Ele pode simplesmente chegar e ver, ok, essa é a cor, essa é a paleta que eu preciso usar e ter isso na memória de uma maneira mais tranquila. Em paletas um pouco mais complexas, mesmo que seja tríades ou tétrades, já fica um pouco mais complicado de lembrar o que combina com o que tem que ter mais destaque e o que tem que ser um ponto mais focal. E nisso acaba se tornando um pouco de mais dificuldade de deixar na mão do usuário final mesmo, e acaba ficando muito mais preso no designer de interiores e na pessoa que vai fazer as compras, e isso é algo que eu quero trazer como um facilitador do design de interiores, tirando ele um pouco realmente da necessidade de um designer. Lógico, a gente sabe que ele sempre vai criar um ambiente muito mais complexo, mas eu também gostaria que pessoas comuns e que não têm o acesso a cursos de design de interiores e a essas especializações, que elas possam ainda assim criar um ambiente harmônico. E bom, a última vantagem que eu quis trazer aqui é a certeza de uma combinação. Como eu disse, não há dúvida daquela paleta um pouco mais complexa de saber se realmente aqueles dois tons vão combinar entre si
no momento da compra. Não há necessidade de carregar a paleta consigo, porque você tem a certeza de que a cor combina com ela mesma. Então, isso traz uma facilidade muito grande dentro do uso da paleta monocromática. O primeiro estudo de caso que eu vou trazer aqui é o quarto amarelo. Esse quarto foi escolhido para ser utilizado uma cor realmente intensa, que é o amarelo. Eu vou explicar um pouco mais pra frente. É um quarto de um casal. É um quarto relativamente pequeno, mas que tem iluminação intensa no final da tarde, né? É um quarto de janela face oeste. E isso são coisas que a gente vai abordar aqui no projeto. Bom, primeiro de tudo, qual que foram os sentimentos e a cor escolhida? E, então, quais foram os sentimentos escolhidos pelos usuários? Primeiro de tudo que eles queriam era um ambiente realmente de descanso. O quarto é o lugar em que eles vão realmente para descansar. Acho que esse é a maioria dos casos, mas existem, lógico, pessoas que usam o quarto como ambientes com multipropósitos. No caso desse casal, realmente é um ambiente principalmente de descanso, seja ao longo do dia, seja ao final do dia, mas também é um ambiente que existe muito acolhimento. A partir desse ambiente é onde eles têm as melhores conversas em família, é onde eles fazem planos, é onde eles assistem a sua série juntos. É um momento realmente de passar tempo junto. Mas eles não queriam as cores bege, as cores mais tradicionais de quarto, aquelas cores mais mortinhas, mais bebê, né, o famoso bebê, com menos saturação. E eles pontuaram que uma coisa que acontece bastante nesse quarto é que o pôr do sol, por ser face oeste a janela, ele é muito intenso nesse quarto. Então, nele, muitos dias, principalmente no verão, mas ao longo de quase o ano todo, o quarto fica completamente amarelo pelo pôr do sol. Então, escolhemos usar um amarelo mais fechado, mas que ainda não chegasse num mostarda necessariamente, fosse realmente um amarelo. E por escolhermos usar um amarelo, ele foi escolhido usar em apenas uma parede, a parede focal do quarto, realmente para não acabar se tornando uma coisa opressora, ainda mais por ser um amarelo tão intenso. Mas novamente, é um amarelo quente, que tem realmente uma proximidade com a cor do pôr do sol, e que foi a partir disso que a gente escolheu. A cor escolhida foi o amarelo frevo da Coral. Então, esse é o quarto antes, um ambiente consideravelmente amplo, não existia um espaço para colocar um armário completamente, então a gente acabou pensando em outros móveis planejados que acabassem dentro da necessidade dos moradores. E acabamos por, como eu disse, pintar apenas uma parede focal, que foi. E alguns recortes que existiam no quarto, meio que para dar uma emoldurada. Então, o quarto tinha paredes e vigas estruturais que acabavam dando esse relevo, assim, pelas paredes. E a gente utilizou disso, principalmente por existir uma simetria dos dois lados, a gente utilizou disso para criar realmente uma moldura. Como vocês estão vendo, a janela está aqui à direita, e logo em frente dela também tem um trecho de parede amarela, o que, quando realmente o pôr do sol chega, a luz chega até essa parede e destaca ainda mais o pôr do sol. Bom, como eu disse, aqui tá a outra parede também no amarelo. As madeiras, a roupa de cama, até o cesto de roupa, tudo isso foi escolhido em tons quentes. Então, eles não eram necessariamente amarelos vibrantes, como a parede é, mas eles eram mais amareladas e mais quentes, ou seja, seguindo muito do que dissemos como o contraste de extensão. Ao colocar essas peças que já são mais amareladas e mais quentes, próximo de uma parede tão amarela, se tornam mais amarelas ainda. Uma escolha também dentro, como eu disse, do mobiliário de marcenaria planejada foi o uso desse móvel com detalhes realmente no amarelo. Então, isso foi uma coisa que a gente construiu juntos, o detalhe do gaveteiro do puxador
ficou com um detalhe mais amarelo ainda, o que trouxe mais amarelo para o mobiliário, mas não de uma maneira pesada, só realmente aumentando o destacando o amarelo já da madeira, que é o frejó nesse caso. Como dá pra ver aqui, o sol tá se pondo, então dá um destaque mais ainda para a peça. À direita é o corredor, então o reflexo do pôr do sol nas paredes amarelas acaba dando esse destaque no corredor também, parecendo realmente ao longo do dia, mesmo quando não tá o sol direto do pôr do sol, mas também o sol ao longo do dia, parece que tá o pôr do sol o dia inteiro nesse corredor pelo reflexo da luz amarela. Uma coisa que aconteceu nesse caso, realmente o projeto foi entregue em mãos para os clientes, então eles não chegaram a completar não chegaram a completar a decoração como um todo. Então aqui são algumas sugestões de também pegar, peças de decoração que ainda estejam dentro do tom amarelo para irem aos poucos completando ainda mais o ambiente. O segundo projeto desse trabalho final foi a sala azul. Essa sala já era um espaço para TV, era um espaço usado principalmente numa família maior, não é uma família de casal apenas, é uma família mais um filho, já adolescente, ou seja, é um espaço muito utilizado por todos. E esse espaço é utilizado principalmente no escuro, para assistir mais filmes, num ambiente um pouco mais intimista, de relaxamento. Então, vamos lá. Então, como foi dito, é um espaço principalmente de descanso e de relaxamento para a família inteira. E a principal fonte de iluminação nesse ambiente, na realidade, é a luz da televisão. Inclusive, um tópico que acabou acontecendo nesse caso é que o ideal seria a utilização de uma iluminação neutra ou fria pela coloração da parede, mas a luminária que existia já no ambiente era uma luminária de iluminação quente, então é algo que os moradores vão fazer uma mudança no futuro, mas que ainda não chegou nesse momento. A cor escolhida foi a falésia, da Coral. É um tom azulado menos saturado, mais frio, próximo do cinza, e que traz realmente essa sensação de descanso e relaxamento que foi tão solicitada pelos clientes. É um espaço que, pela cor ser um pouco mais mutada, um pouco menos saturada, né? E com mais luminosidade, foi uma cor que a gente conseguiu colocar no ambiente como um todo. Então, esse é o ambiente anteriormente. Ele tinha esse móvel preto, o piso é de madeira, não é laminado. Esse foi um momento durante a reforma em que estava com a cor anterior, com o trilho da cortina anterior, ainda faltava bastante coisa para acontecer. Esse móvel preto foi retirado, no entanto, a serralheria das janelas não poderiam ser trocadas por ser fachada, então ela continuou. Então, como que a gente fez a mudança aqui desse ambiente? Nós pintamos todas as paredes de azul, escolhemos um sofá que na realidade é cinza, mas como eu disse, pelo contraste de extensão, por ser um cinza frio e mais azulado, ao estar presente no ambiente, ele é praticamente azul. Escolhemos também um vaso com uma planta que não precisa tanto de luz, nesse caso, por ficar um ambiente geralmente mais fechado. Também um vaso cinza. Escolhemos um móvel planejado no azul. Escolhemos um móvel planejado no azul e uma cortina azul também, para cobrir principalmente a sala. Foi escolhido também um tapete mais variado, como é um ambiente muito de descanso, eles queriam muito um tapete que fosse macio, então conseguimos escolher esse tapete macio com essa estampa azulada, então também não fica tão pesado o azul, mas que eh, tem coerência dentro do ambiente. E por sorte, as molduras das fotos e até a própria cortina, até a própria
coberta utilizada no ambiente já eram do tom azul. Essas são algumas sugestões de decoração. Da mesma maneira, esses clientes acabaram de terminar a reforma, estão esperando um pouco de mudança ao longo do passar do ano, principalmente na questão financeira, para colocar algumas artes na parede. Essas são algumas sugestões de artes azuis, ou que tem alguns detalhes azuis, para continuar na linguagem sem pesar tanto. Bom, eu acredito que a conclusão, o ponto foi passado, né? Eu acredito que a conclusão é que realmente a ideia desse trabalho de conclusão de curso era realmente ser um facilitador para o consumidor final, realmente criar meio que um guia para o consumidor final fazer a sua própria decoração da sua casa, elevar a decoração da sua casa de uma maneira coesa e harmônica, realmente trazendo essa harmonia no ambiente de uma maneira mais tranquila, sem precisar ficar carregando, sem tanta dúvida, sem pensar em pontos de destaque, pontos de não tanto destaque. Então, esse é um facilitador realmente para o usuário final, mas que deve ser considerada a intensidade da cor para, então, escolher a área de aplicação, principalmente nas paredes. Quando escolhemos também cores mais fortes para alguns objetos, também é interessante pensar na dimensão desse objeto no ambiente, para que ele não fique muito saturado realmente. Então, isso é algo a se levar em consideração se o objeto vai se tornar muito intenso e se até mesmo quer ser um ponto focal dentro do ambiente, o que pode ser o caso. E levar sempre em consideração ao escolher as cores, a correlação daquela cor com o sentimento que é passado e que é sentido dentro daquele ambiente. Como eu disse, dentro do ambiente do quarto, era sim um ambiente de descanso e de conexão, mas que não gostaria de ser monótono. E também levar em consideração os sentimentos, mas também a relação com o ambiente como um todo, né? A luz, a iluminação, como que vai ser utilizado aquele ambiente. Da mesma maneira, o ambiente da sala azul foi utilizado, foi pensado um ambiente realmente de relaxamento um pouco mais tradicional, principalmente sendo usado no escuro. Então, isso foi muito importante para a decisão das cores. Eu acredito que o design de interiores e a arquitetura também deve ser algo cada vez mais disponível para o consumidor final. Eu acho que isso é algo muito tem se tornado mais possível a partir do uso de Pinterest e outras ferramentas em que você pode, explorar mais a decoração de interiores. Mas eu acredito que esse guia de utilização do monocromatismo pode ajudar muito ainda em trazer um ambiente completamente harmônico, com muito mais tranquilidade. Muito obrigada, meu nome é Valquíria Santos.